Fala galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos continuar o nosso sistema de aulas online. Lembrando que eu estou testando aqui a minha nova ferramenta para ver se funciona no papel. Disse que não ia abandonar o quadro, mas vou abandonar ele só um pouquinho, vou continuar testando aqui, mas pretendo fazer alguma outra aulinha lá no quadro, certo? Recebi alguns comentários bacanas sobre esse tipo, que vocês conseguem visualizar melhor, que vocês conseguem escutar melhor, porque assim eu fico pertinho da onde sai o áudio, e aí fica melhor para que vocês escutem. E vamos tentar assim dessa forma, para ver se vocês conseguem ter um bom entendimento, tá bom? Hoje, a nossa aula de hoje é referente ao nosso dia 15/4, certo? A aula de hoje, quarta-feira. O nosso capítulo 5 começa falando de par ordenado e plano cartesiano. Professor, mas o que é isso? Calma que a gente já vai chegar lá. Vou mostrar para vocês uma imagem da apostila. Vocês estão na apostila que tem uma imagem nostálgica lá, ó. Estão vendo? Essa imagem é uma imagem que mostra na época onde os alunos iam para a escola. Vocês lembram desse tempo? Quando eles iam para a escola, de uniforme, sentavam na carteira. E o professor para a escola também, ficava lá na frente. Nossa, até que esse professor aqui é mais careca que eu, porque gordinho eu já sou também, né? Então, com essa primeira relação de nostalgia, não chorem, é que a gente vai falar um pouquinho sobre par ordenado e plano cartesiano, tá bom? Quando vocês estão na sala, assim como essa turma tá também, quando vocês estavam na sala, né, quando podia, como essa turma tá também, a gente sabe posicionar vocês em cada uma das suas carteiras. Vocês sabem onde vocês devem sentar, porque na sala tem uma coisa que se chama espelho de classe. O espelho de classe nada mais é as posições de onde vocês vão sentar na sala, certo? A gente sabe, por exemplo, que... deixa eu pensar. Que o Enzo senta na primeira carteira da parede, primeira carteira da porta. Então ele representa uma posição nisso. Ele senta na primeira fileira e na primeira carteira. Todo mundo sabe que lá é o lugar dele, porque tem uma representação desse lugar. Por exemplo, se fosse nessa sala aqui, ó, onde está o professor, o Enzo sentaria exatamente nessa posição, certo? A primeira carteira, a primeira fileira. Atrás senta a Júlia, se eu não me engano, Mariana, e assim sucessivamente. A Dani senta lá no final, na frente senta o Gabriel, tem Murilo, lá na frente tem a Letícia, Giovana, no outro fileira começa com o André, o André mais para trás. Então a gente consegue determinar a posição de vocês. Vocês têm um mapa na sala que diz exatamente em que carteira que vocês sentam e em que fileira que vocês sentam. Vocês podem estar se pensando agora, eu sento na primeira fileira e terceira carteira. Eu sento na terceira fileira, se a gente pensar em relação à porta, né? Eu sento na terceira fileira e na quarta cadeira. Deve ser onde senta a Bia, talvez, ou a Rafa. Faz tanto tempo que a gente não vai pra escola que a gente esquece. Certo? Então, cada um de vocês tem uma posição na sala. E isso vai ser a primeira representação de par ordenado. Por que par ordenado? O par ordenado, a palavra já vai dizer muito pra gente. Primeiro que é par. O par de posição representa a posição disso em relação à carteira e fileira. Eu preciso de duas informações para isso. Por isso, um par. Assim como um par de sapato, um par de meia, um par de brinco, que é formado por duas instruções. Um par de fone, que tem uma representação para o lado direito e lado esquerdo, aqui também vai ter isso. Na sala de vocês também tem isso. A primeira é sempre a representação à fileira e depois carteira. Ou até mesmo ao contrário. Quando a gente trabalhar aqui, a gente vai ter uma representação para isso. Um par ordenado vai sempre ter uma representação. A primeira fileira e depois a carteira. E assim sucessivamente. E depois ordenado, porque representa uma ordem. Se não tivesse uma ordem, eu poderia ter duas pessoas sentadas na primeira carteira. Da mesma fileira. Porque alguém poderia sentar na primeira fileira, a primeira carteira, assim como o Enzo senta na primeira fileira, a primeira carteira. Então, pessoal, a gente teria que ter essa noção de ordem. Precisa ter uma determinada ordem. Cada aluno aqui dessa carteira ou da sala de vocês
tem uma fileira e uma carteira a ser sentado, porque ele representa uma ordem, foi uma ordem mostrada a vocês. Tudo bem? Vou voltar aqui com essa imagem nostálgica, vou tirar pra gente ir pra nossa folhinha. Então, o que é a representação de par ordenado e de plano cartesiano? Primeiro, a gente vai começar com a relação de par ordenado. Em matemática, a gente vai ter que essa representação de par ordenado representa a posição aonde vai ser marcado algo. Então, um par ordenado vai ter que ter sempre duas representações. Um par ordenado, ele vai ser sempre representado pela representação x e y, aonde x vai sempre representar a origem vertical, horizontal, e o y sempre a vertical. Pensando no que a gente acabou de ver, eu vou fazer o exercício com vocês ali dessa página. A gente diria que, por exemplo, a Júlia está na primeira fileira e segunda carteira. Então, o par ordenado que ela representa seria o par primeira fileira, segunda carteira. Viram que tem uma determinada ordem para isso. Primeiro a fileira e depois a carteira. Olha o que a gente pode dizer. Vou voltar aqui para a imagem. Volta. Enquadrou. Focou. Ó, o que ele pode dizer? Ó? A cadeira A está na posição 2, 2. O que isso significa? Vou botar mais para baixo. O que isso significa? Significa que a posição 2, 2 é a segunda fileira e segunda carteira. Ó, a cadeira B, primeira fileira e quarta cadeira. Cadeira C, quarta fileira, terceira cadeira. Cadeira D, quinta fileira e quarta cadeira. Cadeira E, quarta fileira e primeira cadeira. Quer dizer, vocês já podem pensar aí na casa de vocês e mostrarem qual é a posição que vocês sentam. Pensem aí, eu sento na primeira fileira e terceira cadeira. Logo, eu sento na posição 1, 2, assim como a Júlia senta na primeira fileira, segunda carteira. Tudo bem? Com essa representação de par ordenado é que a gente vai começar a falar de plano cartesiano. Até porque quando a gente fala na relação de vocês, em sala de vocês, ninguém senta na fileira -3, nem na carteira -3. Então vai ter que sim ter uma representação para tudo isso. E essa representação vai ser chamada de plano cartesiano. A sala de vocês talvez teria somente os positivos, tanto das fileiras quanto das carteiras. Só teria as posições positivas disso. Então, a gente vai pensar que também teria que ter o negativo. Essa primeira questão eu vou fazer com vocês, ó. Ele pede para completar o quadro a seguir com pares ordenados. Vou dar um zoomzinho, peraí. Focou? Completar o quadro a seguir com os pares ordenados, de acordo com o primeiro e o segundo elemento. O que a gente tem? Que o primeiro elemento vai ser sempre a posição x. Lembrem que a gente vai sempre relacionar ele da forma x e y. Então, o primeiro elemento 3, o segundo elemento 6. Logo, o par ordenado, 3 e 6. A pessoa já sabe a resposta, vem com as respostas ali na apostila. Mas é isso aí. Quando a gente começar a falar com os números negativos, a ideia vai ser sempre a mesma. Não importa se o número é negativo ou positivo. Importa é a posição dele. Se a primeira posição dele é -3, significa que ele vai estar na posição -3. Então, o x vai ser -3. O segundo elemento é y, que é 1. Então, eu vou conseguir completar toda essa tabela usando essas informações. Ó, primeiro elemento -6, então -6. Segundo elemento 0, a posição disso. D, x e y, x e y. Esses pares ordenados nada mais é do que a representação dessa posição que ele está trabalhando. Certo? E com isso, tendo esse negativo... Deixa eu sair do zoom. Tendo esse negativo é que a gente vai falar um pouquinho sobre plano cartesiano. E algumas coisas a gente vai ter que ter uma teoria para falar sobre plano cartesiano. Primeiro,
O plano cartesiano, ele vai ter duas posições, assim como a gente está falando até agora, que vai ser chamado de eixos. Eixo. Ele vai ter o eixo x, porque é a primeira posição, é o primeiro elemento do nosso par ordenado, e ele vai ter um eixo y, que é sempre a segunda posição. Eu quero que isso fique bem claro, galera. A primeira posição é sempre em relação ao eixo x. A segunda posição é sempre em relação ao eixo y. O par ordenado é sempre dado da forma x e y. Tudo bem? Esses eixos, eles também vão ter nomes específicos. O eixo x, ele é chamado de o eixo das abscissas. O eixo das abscissas. O eixo y é chamado do eixo das ordenadas. Professor, esses nomes a gente vai esquecer, a gente vai confundir quem é abscissa, quem é ordenada. Ordenadas. Opa, esqueci. Tem um pequeno macetezinho para vocês lembrarem quem é a abscissa. Pensa, abscissa é do eixo x. Então, em vez de vocês falar abscissas, bonitinho, vocês falem abscissas. Por quê? Abscissas? Abscissa, ó, abscissa. Abscissa. Vai ser sempre do eixo x. Vai fazer com que vocês lembrem que o eixo das abscissas está no eixo x. Aquilo que não é abscissa é ordenada. Então, quem está no eixo x faz parte das abscissas e quem está no eixo y faz parte das ordenadas. Tudo bem? É isso. Além disso, a gente tem um ponto de encontro entre essas duas retas. Esse ponto de encontro, ele é chamado de origem. É o ponto de origem. Vou botar aqui para cá, ó. Origem. Porque esse ponto vai ter um dado muito específico, que ele vai ser o ponto aonde x vai ser 0 e o y também vai ser 0. Tá, professor? Parece um roxinho, né? Professor, mas por quê? Quando a gente pensar no eixo das abscissas, é um eixo mais comum para nós. A gente estava trabalhando com retas numéricas até então, e a gente estava vendo que no eixo x, a gente tem a partir do zero todos os positivos, e antes do zero todos os negativos. Isso não vai alterar. Vai continuar sendo dessa forma. A partir do zero todos os positivos no x, e antes do zero todos os negativos no x. Claro, todos sempre a mesma distância, né? E assim sucessivamente. Então, aonde ele vai se encontrar é o ponto zero. E por que 0, 0? Por que eu estou dizendo que o eixo y também vai ter um zero? Porque assim como a gente tem essa reta nas abscissas, a gente vai ter a mesma reta nas ordenadas. Então vai ter o ponto 0 no y também. Sempre x primeiro, depois y. Então eu vou ter, tanto para o positivo quanto para o negativo, a mesma reta numérica. E esse ponto de encontro vai ser o 0, 0, porque é 0 tanto para o x quanto é 0 para o y. Outra coisa, qualquer posição ou ponto que tiver exatamente em cima dos eixos vai ter em relação àquilo 0 na nossa representação. Por exemplo, imagine um ponto aqui. Dando os valores, aqui é 3 para x. Então, a gente já disse, aqui para x é 3. Mas e para y? Ele não foi nem acima e nem abaixo. Não foi nem acima do zero e nem abaixo do zero. Logo, nesse ponto no par ordenado, ele é o par ordenado 3, porque é 3 para x, e 0 para y. Ele é o ponto 3 e 0. O que eu quero que vocês percebam é que ele é totalmente diferente do ponto 0 e 3. Por quê? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que o ponto 3 e 0 é 3 no x e 0 no y. O ponto 0 e 3 é 0 no x e 3 no y. Se é 0 no x, significa que ele não foi nem para cá e nem para cá. Ele só foi 3 para o y, e o 3 para o y é para cima. Então, esse é o ponto 0, 3. E por que eu estava falando da representação do negativo? Porque assim como tem positivo, eu vou ter negativo.
Eu vou ter, por exemplo, que esse ponto aqui é o menos 2. E que esse ponto aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O que vai acontecer? A gente não está falando de par ordenado, da posição onde vocês sentam e tudo mais, porque é uma representação dessa posição. Se acontece para o positivo, como a gente estava fazendo até agora, obrigatoriamente vai ter que acontecer para o negativo. Então, o par ordenado menos 2 e menos 5 vai ter que ser o par onde esse ponto estaria na fileira menos 2 e na carteira menos 5. Então, a fileira menos 2 é todo mundo que está nessa fileira, certo? Tem vários pontos na fileira menos 2. Mas só tem um ponto que está na fileira menos 2 e menos 5. Lembra que eu falei sobre a questão de que um não poderia estar sentado no mesmo lugar que o outro? Então, o ponto, tanto para qualquer um desses pontos, positivo ou negativo, eu já vou dar nome para eles, vai ser sempre essa união de x para y. Então, ó, x, ele é menos 2, então é todo mundo que está nesse ponto aqui, certo? Então, todo mundo que está nessa reta seria pertencente, participante de quem está na fileira menos 2. Assim como vocês, que tem um monte de aluno na primeira fileira, um monte de aluno na segunda e assim sucessivamente. Só que somente um ponto vai estar na fileira, na carteira menos 5. E olha que também vai ter um monte de gente que está nas carteiras menos 5. Assim como tem um monte de aluno que está na primeira carteira. Só que somente um deles está na primeira carteira e primeira fileira. Ou primeira carteira e terceira fileira. Somente um ponto seria o par ordenado menos 2 e menos 5. A junção desses dois pontos. Eu já vou fazer um exercício que ilustra um pouquinho melhor isso e a gente vai resolver. Outra coisa. Ao mostrar isso, a gente vê algumas coisas. Primeiro, que dois pares ordenados, eles só vão ser iguais se eles tiverem a mesma posição. Então, para dois pares ordenados serem iguais, x de um tem que ser igual a x do outro e y do um tem que ser igual a y do outro. Então, o par ordenado 3 e 0 só vai ser igual ao par ordenado 3 e 0. O par ordenado 0 e 3 só vai ser igual ao par ordenado 0 e 3. E ninguém mais. Segundo ponto. Ao fazer ao nosso plano cartesiano, que isso é a representação do plano cartesiano, a gente divide o nosso plano em 4 partes, estão vendo? Essas partes são chamadas de quadrantes. Ó. Quadrantes. E temos 4 quadrantes, ditos da forma do sentido anti-horário, a partir dos dois positivos. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O que representa isso? Representa que cada par ordenado vai estar dentro de um quadrante. Por exemplo, esse ponto menos 2 e menos 5 que eu representei aqui, ele está no terceiro quadrante. E esse ponto é o único, ninguém mais está aqui. Tudo bem? Ninguém mais está aqui. Nenhum outro ponto de outros quadrantes, ou até mesmo, está no mesmo, em cima desse menos 2 e menos 5. E eu vou ter pontos em cima de todos os quadrantes, ou em cima de nenhum deles, que é, por exemplo, os pontos 3 e 0 e 0 e 3, ó. 3 e 0 e 0 e 3 não estão em nenhum quadrante nenhum, por quê? Porque eles estão em cima do eixo, certo? Com essa relação, a gente vai fazer o nosso primeiro exercício, que é o exercício lá da página 93, ó. Eu vou botar aqui e vou aumentar. Vou fazer isso junto com vocês. Consegue enxergar? Deixa eu dar um foquinho aqui. Tá bom. Vou ler e depois eu passo para as alternativas. O mapa a seguir apresenta algumas ruas de um bairro. De acordo com a numeração da malha, a malha vai ser uma representação de plano cartesiano, tá bom? Vai aparecer bastante. Escreva o que se pede, considerando que o primeiro elemento de um par ordenado, ó, a gente já está dizendo que o primeiro elemento de um par ordenado é o x. E o segundo elemento, o primeiro elemento do par ordenado é o número de linhas. Linhas
certo? Então, desta forma, linhas. E o segundo elemento é o número de colunas, certo? Então, colunas é um par ordenado x e y, então sempre o primeiro vai ser o que a gente vai representar por x e o segundo por y, sendo o primeiro a linha e depois a coluna. Então, a letra que estabelece indicado pelo par ordenado é... A primeira questão, ele quer o seguinte, ele quer 1 e 8. Não consegue ver, né? 1 e 8. 1 é a primeira linha. Tá dando lá no enunciado. Então, a primeira linha é todo mundo que tá lá na primeira linha. E oitava coluna. Então, primeira linha, oitava coluna, quem é que tá lá? Ó, oitava coluna, quem é que tá lá? Ponto A. Tudo bem? Vamos continuar. 3 e 4. 3 e 4 representa aqui o primeiro elemento, que vai ser o x. É a primeira linha. Então, linha 3. Todo mundo tem um monte de gente na linha 3, mas eu quero somente o ponto que está na coluna 4. E na coluna 4, F. 4 e 15, sendo 4 a linha. E o 15 lá na coluna 15, ponto D. Assim, vocês vão completando os outros. Olha a letra B o que diz. O par ordenado do ponto de ônibus de número 1. Vamos olhar o número 1 aqui, ó. O número 1 está aqui. Se o par ordenado representa primeiro a linha, a gente tem que ver qual é a linha que ele faz parte. Ele faz parte da linha 2. Então, o par ordenado dele... Vou escrever aqui em cima, onde vocês enxerguem. Não, vou escrever embaixo. Ele é da linha 2. E a coluna que ele representa é a coluna 3. Então, o meu par ordenado tem que ser o ponto 2 e 3. Primeiro linha e depois coluna. Tudo bem? Então, pessoal, vocês vão conseguir montar esses pontos do par ordenado usando essa relação que a gente acabou de ver. Deixa eu sair do zoom. Por exemplo, se aqui nesse ponto eu quero que vocês coloquem o par ordenado 2 e menos 2. O que a gente olha? 2 é sempre a relação no eixo x, das abscissas. Então, 2 é todo mundo que vai estar em cima dessa fileira. E o menos 2 é quem estiver na coluna menos 2. Menos 2 é para baixo, se para cima é positivo. Então, 2 e menos 2 seria esse ponto aqui. Tudo bem? Vocês vão ter alguns exercícios só para fazer essa representação. Parecido como esse que eu acabei de fazer junto com vocês, vocês vão ter algum exercício para fazer essa representação. Ou escrever em forma de par ordenado, ou o par ordenado escrever, dado o par ordenado, vocês identificarem que ponto é. E os exercícios que vocês vão ter para hoje já tá lá no Unimestre. Vou lembrar aqui, ó, página 91, 93, 94. Lá no 94 é só o exercício 3, tá? Só o exercício 3 que fala desse conteúdo e não do próximo. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de hoje vai acabar por aqui. Vocês têm atividade para sexta, me mandar lá no e-mail, não mudou o esquema. E a gente se fala. Um grande beijo para vocês. Vou deixar um beijo aqui, ó. Um grande beijo para vocês. E tchau, tchau.